Ensino médio é aquela fase do tudo ao mesmo tempo agora. Adolescência, muito conteúdo na escola e a decisão de que curso universitário fazer. Tudo isso de olho lá na frente. Que profissão vai fazer sentido? Levando em conta as transformações pelas quais o mundo vem passando, entre elas a inteligência artificial. Eu sou Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Igor Aleixo, que é professor de Geografia e gestor de Ciências Humanas do Colégio e Curso PH, e a Maria Carolina Medeiros, que é pesquisadora e professora da FGV Comunicação Rio. Bem-vindos. Obrigado, valeu. Obrigada, Leila. Muito bom estar aqui de novo com você e com o Igor. Olha, eu vou começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Matéria preferida no ensino médio, Igor? Suspeito em falar, né? Sendo professor de geografia, mas todas as ciências humanas me cativavam. Carol? Português, sem dúvida nenhuma. Português e redação dentro. Eu gostava de português, gostava de geografia e gostava de história também. Não à toa fui fazer jornalismo, mas eu era boa em matemática. Fica registrado aqui. Olha só, Igor, qual foi o efeito para o ensino médio da base comum curricular, da base nacional, e agora dessa contra-reforma no ensino médio que veio depois daquela reforma lá de 2017? Mudou muita coisa? Então, Leila, vamos lá. É interessante a gente bater na tecla primeiro que a base ela veio numa tentativa de uniformizar o currículo em um país de dimensões continentais e com tanta gente estudando e querendo estudar como o Brasil, né? Então, a gente parte da premissa que o currículo ele precisa de, literalmente, uma base, né? O aspecto básico precisa ser ensinado, então isso que é descrito na base. Muita coisa mudou, nem tudo aquilo que a gente queria, por conta da falta de aplicabilidade devido às diferenças regionais e de recursos que existem, principalmente entre iniciativa pública e privada no Brasil, tá? Em relação ao ensino médio, especificamente, porque a gente mistura as duas coisas, a base, aquilo que é escrito, que precisa ser dado em qualquer escola do Brasil, com o novo ensino médio se utiliza da base para tentar focar naquilo que o Brasil ele sempre deixou a desejar, que não é necessariamente conteúdo, mas é o saber fazer. Aquilo que nós chamamos de competências e habilidades que são descritas na base. É o saber pesquisar, saber ter um olhar crítico, saber construir uma resposta. Então, a gente tem múltiplos aspectos a melhorar, inclusive na questão dos conteúdos, mas esse é o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil, o saber fazer. E o novo ensino médio vem batendo muito nisso através da diferença entre aquilo que a gente chama de formação geral básica e itinerário formativo. Formação geral básica é o obrigatório, o que precisa ser ensinado independente se o aluno queira ou não aprender, tá? E aí entra matemática, entra português. Com essa contra-reforma agora, no ensino médio, não entrava, tá? As ciências humanas e as ciências da natureza eram itinerário formativo, ou seja, eram aquilo que a gente chama de eletiva, né? O aluno escolhia aí o caminho que ele queria percorrer no ensino médio. Então, se o aluno ele era mais focado em física, química, ele ia para ciências da natureza. Se ele gostava mais de história e geografia, como é o nosso caso, mas não, a Leila já disse que era nerd em tudo, ele escolhia ciências humanas. Essa contra-reforma, isso causou um abismo, tá? Esse novo ensino médio causou um abismo porque em muitas escolas públicas pelo país, principalmente as públicas, mas também algumas privadas, você não tinha a mesma oferta de professores. Então, a carência de algumas áreas meio que obrigava a escola a oferecer apenas um itinerário formativo para o aluno. Então, o aluno, independente se ele era muito bom em física e queria trilhar esse caminho, ele não poderia escolher um itinerário de ciências da natureza, né, física, química e biologia, porque a escola não oferecia e não era obrigada a oferecer. Então, isso foi muito criticado, porque criou um abismo, tá? E essa contra-reforma vem para tentar curar essa chaga. Agora, matemática, português, geografia, história, filosofia, sociologia, física, química, tudo passa a ser formação geral básica, tá? E o itinerário formativo vai ser, de fato, aquilo que a gente chama de projeto de vida, tá? Coisas transversais a essas matérias que o aluno vai precisar escolher. E agora não tem mais essa flexibilidade da escola optar por quantos itinerários vai oferecer. Obrigatoriamente tem que ter no mínimo 2 itinerários, tá? Para tentar dar uma diversificada no caminho do aluno. Então, além daquilo que ele é obrigado a fazer, ele é obrigado a escolher um projeto de vida para si. Carol, você tem tido contato com muitos alunos de ensino médio e também professores, coordenadores e por aí vai. Quais são as principais preocupações com as quais você se depara?
Pois é, eu acho, assim, tem muitas coisas, né? Acho que tem uma dificuldade de reter a atenção deles, né? Assim, isso me parece que é bem notório. A gente vinha conversando aqui, né, Igor, em off, e o Igor falou uma coisa muito interessante, de que o aluno de 15... Sim, fala o que você falou, que eu achei... O que a gente tem percebido, eu acho que foi uma conclusão que tiramos juntos aqui, enquanto os microfones estavam desligados, nas conversas de bastidores aqui, o aluno que a gente tinha lá em 2015, 2014... Quanto mais cedo chegar na nossa cabeça que esse aluno mudou, que ele não é mais o mesmo, porque o mundo mudou, e isso reflete, obviamente, na sociedade, quanto mais cedo a gente perceber que esse aluno não vai voltar, melhor. Porque a gente precisa adaptar o ensino para essa nova geração, que é uma geração muito conectada, uma geração que tem as suas mãos, para além de um smartphone, ferramentas de inteligência artificial, é uma geração em que a concentração tem ficado estatisticamente menos focada, então é uma geração que desvirtua mais rápido. É uma necessidade da educação no geral saber se adaptar aos novos tempos, e a gente está vivendo isso agora a ferro e fogo, né? Exato. Eu acho que, assim, eu percebo que tem uma dificuldade da retenção da atenção, né? Por outro lado, eu percebo que eles têm mais iniciativa para falar, por exemplo, né? Eu não sei, aqui, fazendo correndo risco de ser leviana, mas pensando numa relação com as redes sociais, talvez o uso das redes sociais, de gravar vídeo e tal, né, esteja fazendo com que essa geração seja mais desinibida para chamar a palavra para si. Então, isso é uma coisa que eu também percebo quando eu vou às escolas conversar sobre comunicação digital e temas afins, né? Mas uma coisa que eu percebo também, que angustia, é a questão da empregabilidade, né? E aí eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais muito interessante, desses que viralizam e tal, em que um rapaz, que eu não vou me lembrar o nome dele, peço desculpas aqui, ele pergunta a vários estudantes assim, claramente alunos de 13, 14, 15, 16 anos mais ou menos, ele pergunta assim: se todas as profissões do mundo tivessem o mesmo salário, qual profissão você escolheria? E aí, uns respondem professor de história, jornalista, né? Astronauta, surgiu de tudo um pouco. E aí, na sequência, ele pergunta: e qual curso você vai escolher no vestibular? E aí, as respostas variam um pouco, mas bem pouco. E a maioria, inclusive, diz medicina, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão da empregabilidade, né? De como que isso hoje, com todas as mudanças, as transformações do mundo, as transformações de carreira, né? A mudança nas legislações trabalhistas em relação a questões, por exemplo, de aposentadoria. Eu não sei se isso afeta eles diretamente, se eles têm essa consciência, né? E se eles estão inteirados, por exemplo, sobre reforma previdenciária. E eu acredito até que não. Mas, de alguma maneira, essa informação se traduz na cabecinha deles com como eu vou garantir meu futuro, né? Como é que eu vou fazer? E eu tenho procurado, inclusive, dizer para eles assim, olha, não é por nada não, né? Mas o nosso curso da FGV Comunicação Rio, ele vem na esteira disso, entendendo que as profissões estão mudando mesmo, o mundo está mudando mesmo, né? Os alunos estão mudando, como o Igor acabou de dizer. Então, a gente também quer entregar um curso mais alinhado com esses profissionais, que as profissões do futuro e que o mercado está demandando, né? Que realmente não são as mesmas. Mas é bem interessante essa disparidade entre o que eles desejariam fazer e o que eles de fato pretendem cursar, por uma questão, obviamente, financeira, de empregabilidade. Já a gente vai entrar mais fundo nessa questão das profissões do futuro. É óbvio que é um assunto incontornável, né? Mas, Igor, o conteúdo, né, que é trabalhado com os alunos no ensino médio, ele é um bocado em função do Enem, de vestibulares como o da FGV, de outras instituições, só que são provas com particularidades, não é a mesma prova. Isso é um complicador? Sem dúvida nenhuma. A gente tem projetos, inclusive, específicos para vestibulares que destoam, né, que têm características diferentes. Então, obviamente que o foco é nos vestibulares de maior pompa, de maior relevância, de abrangência, por conta do volume das universidades que aceitam, como é o caso do Enem. Mas chega um determinado momento do ano que a gente precisa dar um pé no freio e olhar para outros vestibulares que também têm grande aderência, como é o caso do vestibular de vocês, o vestibular da PUC e outros vestibulares de referência. Tá? Até porque a forma de cobrança de uma questão de um vestibular da FGV é bem diferente da forma de cobrança de um vestibular como o Enem.
tá? E aí, entrando um pouquinho na questão mais técnica, o vestibular de vocês tem muito mais conteúdo, né? E tem uma associação de interpretação com conteúdo e a gente precisa bater um pouquinho mais forte no conteúdo quando chega próximo a essas datas específicas. O Enem tem aquela coisa complicada, né? Que quanto vale uma questão? Depende, porque a questão fácil, se você erra, você... Terror dos estudantes e dos colégios também. Exatamente. Aí vale mais você acertar uma fácil do que uma difícil. É um sistema extremamente polêmico, sistema anticola do Enem, né? Do tipo, se você acerta uma difícil e erra uma fácil, ele provavelmente pensa que provavelmente você colou, então ele corta a sua nota. Isso é complicado, é polêmico, né? Mas nem todo mundo aceita, nem todo mundo acha legal, nem todo mundo acha justo, mas é o que temos para hoje, por enquanto. É um sistema, SISU e tal, que tem o objetivo de democratizar o acesso à universidade, mas tudo está passível de melhoria nesse mundo, né? Por princípio. Carol, você pesquisa, ensina comunicação e a gente está num mundo em que existir é cada vez mais comunicar. Então, você pode ser um profissional da área de saúde e se tornar um influenciador no Instagram, um executivo, tendo estudado engenharia e, de repente, você é top voice no LinkedIn. Como é que você enxerga esse fenômeno? Eu acho que tem prós e contras, assim, muito objetivos. Os prós é que a gente não precisa convencer ninguém que está minimamente participando aqui desse mundo e que vive nos grandes centros urbanos, né? Porque a gente, claro, o Igor falou no começo, a gente mora num país de dimensões continentais, então tem lugar que não tem internet. Então, não tô falando dessas pessoas, né? Mas, de um modo geral, a gente não precisa convencer ninguém de que a comunicação digital é importante, né? Eu costumo dizer até que daqui a poucos anos não vai mais falar em comunicação digital, porque simplesmente falar em comunicação será sinônimo de falar em comunicação digital, mas hoje a gente ainda faz essa diferenciação. O contra é desafiador dizer, por exemplo, para os alunos que dominam essas ferramentas digitais, de rede social e tudo mais, que não é para isso que eles vão fazer uma graduação em comunicação digital. Esse é o desafio, né? Eles entenderem que eles vão pensar em ter mais pensamento crítico, né? Capacidade analítica de dados para tomar decisões relacionadas à comunicação, né? Pensar que a comunicação deixou de ser uma ferramenta e um departamento mais um das empresas, né? Para ser algo que está ali como fio condutor, né? Ainda mais justamente por conta dessa relação com as redes sociais. Então, antigamente você tinha lá a figura do CEO da empresa que fazia um media training e era ele que falava pela empresa, ponto. Hoje você tem os funcionários que a vida do público e do privado se mistura e aí a pessoa vai lá e coloca uma coisa nas redes sociais, aí ela não tá falando pela empresa, mas ao mesmo tempo é entendido que sim, então esses limites estão mais fluidos, né? E é um desafio. Uma coisa que eu gosto de falar, os alunos de ensino médio sempre ficam assim, nossa, eu não acredito, é que quando eu comecei a usar a internet, e assim, eu não sou tão mais velha assim, que os alunos do ensino, sou mais velha, claro, mas né, eu tô com 40 anos. Quando eu comecei a usar a internet, eu tinha isso, 15 anos, a idade desses alunos com quem eu converso hoje, mais ou menos, havia todo um ritual, né, pra entrar na internet. Aí eu levo aquele som, né, o som da internet de escada, o som da conexão, eu levo pra sala de aula, pra esses papos que eu faço com eles, pra dizer assim, gente, era assim. Então tinha todo um ritual. Você tinha, quem podia ter um computador, tinha um único computador na sala de casa, para que pudesse ser acessado por toda a família, né, tinha que ter um telefone fixo, esse negócio que hoje quase ninguém mais tem, então tinha que ter, porque a internet era discada, dependia do telefone estar desocupado e não era simples, né? Então, quando você conectava para acessar meia dúzia de coisas que era o que tinha, era uma alegria. E havia ali, com esse ritual, uma coisa muito marcada de que agora eu entrei na internet. E aí eu faço esse jogo com eles e pergunto assim, se eu perguntar para vocês como é que vocês entram na internet, o que vocês vão dizer? Aí eles ficam me olhando com uma cara de assim, como assim entrar na internet? Sei lá, desbloquear o telefone? Eles falam coisas assim. Porque não existe mais um entrar na internet, né? Eles já estão. Então, eu acho que todas as profissões, ou quase todas, né, tem hoje esse atravessamento do digital. Então, muitas vezes, quando a gente faz aqui na FGV Comunicação Rio algum curso, alguma coisa assim aberto, né, o nosso foco é ensino médio, mas às vezes vem gente que quer fazer outro curso
por exemplo, medicina, mas fala, não, mas eu vim porque eu sei que a comunicação digital é importante para tudo. Então, eu acho que tem essa percepção mais consolidada, mas tem o desafio de entender que, assim, tem um mundo novo, no qual a gente acha que sabe navegar porque a gente sabe, por exemplo, usar redes sociais, mas que não é isso que se ensina numa graduação, não é esse ferramental. Até porque hoje ele é um, amanhã é outro, né? Eu faço um teste também nas turmas, que é um teste do The New York Times, que são 10 fotos, 10 rostos, e aí os alunos têm que dizer se aquilo foi criado com inteligência artificial ou se são rostos reais, né? Fotos de pessoas reais. A média, Leila e Igor, de acerto desse teste é 4 em 10 imagens. Isso porque a gente está falando de pretensos nativos, entre muitas aspas, digitais, né? De turmas que estão ali em escolas né, com mensalidades com algum poder aquisitivo, então tem contato com essas ferramentas, não estão alijadas dessas ferramentas. Eles são brifados porque eu digo, vamos fazer um teste, vocês vão ter que dizer se esse rosto é real ou criado com IA. Então, eles já sabem e eles estão ali prestando o máximo de atenção. Ainda assim, o índice, na média, é 4 acertos de 10 imagens. Isso mostra pra gente como que, a gente não sabe nada, né? A gente não domina como a gente acha que domina. Então, precisa entender, precisa se aprofundar nesse universo. Posso fazer um comentário? Deve. Só para trazer a ideia também da educação básica, muitos trabalhos feitos na escola, né, propostas para eles que demandam pesquisa, demandam utilização de computador. O que a gente vem percebendo é que muitos alunos dominam redes sociais, mas não sabem mexer, por exemplo, no e-mail. Não sabem mandar e enviar e-mail, não sabem colocar um anexo, não sabem, muitas vezes, eles conseguem criar um vídeo lindo no TikTok, fazer uma montagem de vídeos em programas ligados a redes sociais, mas não conseguem fazer uma apresentação no Canva, no PowerPoint. Então, é uma questão que os alunos, até que ponto a gente pode chamar esses alunos de fato de nativos digitais ou nativos das redes sociais, né? Porque eu acho que a base tem que voltar a ser treinada, porque muitos deles estão se especializando em redes sociais e estão esquecendo em todo mundo que gira em torno da comunicação para além disso. É muito interessante. E a questão da inteligência artificial, da qual a Carol falou, isso está no radar das escolas, Com até toda porque certeza. vai impactar, já está impactando o próprio mercado de trabalho. Não, é a invenção da lâmpada, né? Não tem como você querer voltar a acender poste com um lampião. Então, a inteligência artificial não dá para brigar com a tecnologia, a gente tem que saber conviver com ela. Então, partindo do pressuposto que veio para ficar, que é uma ferramenta que chegou e não vai embora, a gente tem que aprender a conviver com ela. E aí, o que significa aprender a conviver com ela? Ensinar os alunos a utilizar de maneira ética a ferramenta, né? E isso é muito novo para as escolas, então tem sido um desafio tremendo, até para treinar os nossos professores, que também são novos na ferramenta, são iniciantes na ferramenta. Então, eu acho que passa por um treinamento do pessoal, dos professores, coordenadores e todo mundo que está envolto com a questão de ensinar, para depois a gente conseguir ofertar um conhecimento para os alunos. Mas, indiscutivelmente, chegando e vai precisar ser visto, tá? Não dá para fechar o olho. Falando em IA, portanto, chega aquele momento da conversa em que a gente coloca a inteligência artificial aqui no nosso papo. Eu perguntei para o Gemini quais são as profissões do futuro. A resposta: tecnologia, desenvolvedores de software, especialistas em inteligência artificial, engenheiros de dados e tal. Saúde, destaque para profissionais como biotecnólogos, engenheiros biomédicos, especialistas em saúde digital, telemedicina. Aí tem aqui sustentabilidade, com a crescente preocupação com o meio ambiente. Engenheiro ambiental, especialista em energias renováveis, consultor de sustentabilidade, criatividade e inovação, profissionais da área criativa como designers de experiência do usuário, designers de interfaces, criadores de conteúdo e influenciadores digitais também têm um futuro promissor. E aí as habilidades, isso me chamou a atenção. Olha só, as habilidades digitais, pensamento crítico e criativo, adaptabilidade, colaboração. O que você achou, Carol? Quando você estava falando das profissões, eu ia destacar justamente isso, assim, tem uma coisa que a gente, com muita frequência na história da humanidade, a gente se agarra na ferramenta, na técnica, e esquece aquilo que nunca sai de moda e que é o que vai efetivamente nos diferenciar, que é
a capacidade de pensamento crítico, de fazer as perguntas, né? Então, assim, hoje você usou uma ferramenta de inteligência artificial. Daqui a um ano, essa ferramenta ou está defasada, ou o modo de perguntar a ela já vai ter mudado, né? E é isso que é a capacidade humana que eu considero absolutamente insubstituível, né? Não tenho medo, por exemplo, da inteligência artificial roubar o meu emprego como professora. Agora, depende de que tipo de professora eu sou. Se eu sou uma professora que repito o que está disponível nos livros e na internet, não sou capaz de fazer um cotejo, né, entre esses saberes e ajudar e mastigar isso para o aluno, talvez eu seja substituível. Do contrário, não, né? Então, quando você fala em habilidades, é que me chama mais atenção, porque eu acho que o uso das ferramentas, ele é fundamental, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa graduação em comunicação digital como a nossa, são 4 anos, né, de faculdade. Aquilo que eu falo para um aluno do PH que está no 3º ano, por exemplo, do ensino médio, que, portanto, ingressa na faculdade no ano que vem, faz 4 anos de faculdade. Quando ele sair para o mercado de trabalho, o uso dessas ferramentas já vai estar modificado, né? Então, não é que seja dispensável, ao contrário, esse episódio todo a gente está falando da importância, né, dessa atualização. Mas eu acho que essa construção de repertório, até para saber fazer uma curadoria no mundo com tanta informação, quer dizer, quanto mais informação a gente tem, mais a gente precisa de gente, por exemplo, jornalistas, para saber avaliar que informações são importantes ou não, né? Mais a gente precisa desse repertório, dessa massa crítica. Então, eu sou animada com o uso das tecnologias, acho que uma coisa alimenta a outra. Também, né? É aquele cuidado, né? O aluno, eu brinco com meus alunos afirmando que se eles me entregarem um texto escrito por uma inteligência artificial que eles não consigam ler, interpretar e reescrever com outras palavras, está errado, né? Então, é aquela importância da base, inclusive, para o ensino superior, né? O saber fazer, né? Eles têm que saber fazer para conseguirem utilizar essas ferramentas. Tem essa questão de saber fazer perguntas, né? Isso é fundamental. E eu me pergunto se a formação no Brasil, isso naturalmente vai variar de escola para escola, família para família, mas se a galera está aprendendo a fazer pergunta. Sim. Tá mais do que antes, acredita, Leila? Como a Carol chegou a falar de um ponto dos alunos estarem mudando e eles estarem mais desinibidos hoje em dia. Eles estão mais corajosos, tá? Antigamente, há 10 anos atrás, você dava uma aula e muitas vezes ficava um silêncio sepulcral, não porque os alunos estavam entendendo, mas que eles estavam com vergonha de perguntar, ou com vergonha de tirar dúvida, ou com vergonha de se expor. Hoje em dia é bem difícil fazer essa mesma aula sem ter 15 mãos levantadas ou até mais, tá? Então eles estão mais corajosos, eles estão com mais vontade de querer saber. Até porque eu acredito que é um sinal dos tempos. Porque já está tudo disponível para eles na internet. Então eles não ficam sem saber de algo que eles queiram. Eles conseguem pesquisar isso em segundos, independente se a fonte é confiável ou não. Eles conseguem alguma resposta em segundos. Então, durante uma aula em que o professor está explicando, se eles não entendem alguma coisa, eu acredito que eles estão mais corajosos porque eles se condicionaram a isso, ao saber imediatamente coisas que eles não conseguem pescar de momento. Isso de saber de várias coisas, mas talvez de forma mais superficial, né? Considerando os vídeos curtos e a própria natureza das redes sociais. Vocês percebem, eu pergunto para você, até porque você pega alunos de graduação, dificuldade de aprofundar, de parar para ler um livro do começo ao fim, como é que é isso? Percebo, mas quando eu penso na minha época, por exemplo, de graduação, eu tenho sinceras dúvidas se é tão diferente assim. Porque também não era a maioria que estava interessado, não era a maioria que ia bem nas matérias, não era a maioria que lia o livro todo em vez de ler um capítulo que desse ali uma resumida. É claro, assim, a gente está vivendo outros tempos, a gente começou, né, o episódio falando disso, desse perfil de aluno, mas eu não sei se é tão diferente do que sempre foi. É óbvio que eles estão muito acostumados com conteúdos muito rápidos, né? Eles acham um vídeo de 10 minutos uma coisa longa, né? Eles falam em sala de aula que eles não conseguem assistir um filme de 2 horas
sem pausar ou sem ver multitela, né? Quer dizer, tá vendo o filme, mas aí tá olhando o celular, e a gente sabe que essa coisa de multitarefa não é exatamente o que acontece. A gente é levado a crer que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue. Em alguma daquelas coisas a nossa atenção tá ficando, né, de lado, tá reduzida. Claro que eu percebo, mas por outro lado, eu também percebo assim, talvez como eles conseguem as informações com mais facilidade, como o Igor falou, quando um assunto que consegue despertar o interesse deles, eles ainda se aprofundam, né? Ainda se aprofundam. A gente vê, por exemplo, a última Bienal do livro no Rio, que teve, né? Teve um recorde de público jovem, com uma literatura que está mudando, está se adequando, né? Com escritores e escritoras que são meio influenciadores também, né? O TikTok tem um pouco esse fenômeno, né? Das pessoas que usam o TikTok única e exclusivamente como influenciadores de livro. Então, tá mudando, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu não sou desesperançosa, né? Eu acho que para citar aqui Ariano Suassuna, eu diria que eu sou uma realista esperançosa, né? Eu não sou otimista nem pessimista, uma realista esperançosa em relação a esse interesse e nível de profundidade dos alunos. Eu acho que há esperanças. Eu concordo com você, porque a gente tende a romantizar o passado e esquece que no passado tem uma série de problemas também, né, cara? Então, os tempos mudaram para melhor e para pior, ou seja, os tempos mudaram, ponto. Ô Igor, e tirando uma casquinha sua, já que você tá aqui, né? Dicas pro Enem, pro vestibular, se tiver uma galera que vai fazer prova, ou mães e pais, né, de alunos e aí vestibulandos e a galera que vai passar pelo Enem e que vai fazer vestibular aqui para a FGV também. Gente, dicas? Leitura e controle de tempo. O que a gente tem visto é um problema muito grande de alunos conseguindo ler de fato o texto e interpretar o texto base das questões. Se atualizar, é óbvio que aquilo que está saindo necessariamente nos portais de notícias não é conteúdo do vestibular, mas o tema que está saindo nos portais de notícias, na geopolítica internacional, pode ser utilizado para aplicação de algum conceito, então acho que essa atualização de repertório é interessante. E controle de tempo, porque, cara, dependendo do vestibular, às vezes você tem menos de 5 minutos por questão, então você tem que ler uma vez, se não entender, ler uma segunda vez, ler uma terceira vez, a questão já começa a ficar um pouquinho mais estreito. Então, tem que ter esse controle de tempo, sabendo que o tempo não é infinito e olho no relógio para não ser pego desprevenido. Acho que a gente, se fosse fazer um Enem ou um vestibular da vida hoje, ia ter que... Eu ia ralar. O Enem, no caso, são 3 minutos e meio por questão. Então, isso se você, na semana da redação, né? Isso se você demora 1 hora para fazer redação. Se você demora mais tempo para fazer redação, diminui a quantidade de minutos por questão. Então, não é corrida de 100 metros, é uma prova extensa e com tempo cronometrado. É complicado, é maratona. E para a gente encerrar, Carol, para quem está na dúvida, faço comunicação, não faço comunicação, o que eu faço? O que você diria? Olha, eu diria faça, com certeza. Especialmente se você... tem vontade, sente que essa é a sua vocação e tem receio por conta desse fator empregabilidade, né? Esse vídeo que eu comentei, né, dos alunos dizendo que queriam cursar várias coisas, mas optavam por outras por conta de dinheiro, eu queria dizer, né, que a ideia inovadora da FGV de fazer uma graduação e agora também um mestrado profissional em comunicação digital é justamente entendendo que, assim, a comunicação como eu aprendi, como Leila aprendeu, ela sofreu muitas mudanças, né? E quem não acompanha, né, em relação à educação e cursos e as faculdades de comunicação social, como se dizia, né, na nossa época, fica para trás mesmo. Então, eu estou muito segura, como professora aqui da escola da FGV Comunicação Rio, de que a gente tem um curso inovador que prepara os profissionais para as profissões, os alunos para as profissões do futuro, as que já estão vindo, né? E que, portanto, tem empregabilidade. A gente tem um teor também muito inovador, muito focado também em análise de dados, né? Para tomadas de decisão. Então, tem esse viés bastante interessante também. Ninguém precisa... Quem não gosta de matemática, que normalmente
normalmente quem faz comunicação, menos a Leila, né? Não gosta de matemática, mas não precisa ficar com receio, porque também, assim, está muito integrado no nosso currículo. Mas tem essa base, né, de dados importante, tem essa questão do uso ético da inteligência artificial e é comunicação na veia, mas voltado para esse mercado, para essas novas profissões que estão se descortinando, né? E não para esses empregos que, para o bem ou para o mal, estão acabando como eram, né? Então, eu costumo dizer, o jornalismo, por exemplo, nunca vai acabar, nem deve, né? Um país democrático precisa da imprensa, mas quem se formou, por exemplo, em jornalismo para trabalhar em redação de jornal, ponto, realmente não tem mais esse tipo de emprego, né? Leila tá aqui absurdamente se reinventando no meio digital, né? Não só aqui na escola, mas é um exemplo disso, assim. Mas é preciso se reinventar. Com a publicidade a mesma coisa. Então, com as carreiras atreladas à comunicação, né? E acho que aqui na FGV Comunicação Rio a gente tá indo muito bem nesse caminho. Vendeu peixe, né, galera? Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Adorei o papo. Até a próxima. Tá convidado já para voltar. A hora dessas a gente chama de novo. Obrigado, valeu, Leila. Eu vou aproveitar então para vender um peixe final aqui, que é dizer, né, que o vestibular da FGV as inscrições estão abertas até dia 11 de outubro. A prova é dia 14 de novembro, para quem vai entrar pelo vestibular. Para quem vai entrar pelo Enem até dia 3 de janeiro, pode aproveitar a nota do Enem. E também seguir a gente nas redes, né? fgv.comunicação Rio, para ficar de olho. Se você está no ensino médio, está no primeiro ano, está no segundo, vale a pena acompanhar a gente, porque a gente faz minicursos, a gente faz muitas atividades nas escolas, né? Tô aqui de prova. Estamos, uma parceria muito bacana com o PH. Agradeço muito, Igor, por estar aqui com a gente hoje e ao longo aí desse ano, pensando juntos para a gente formar bem esses alunos que vêm aí tão bem já preparados do PH. Obrigada. Beleza, valeu. Obrigada a vocês também. Até o próximo Meio Tempo.